Olá, Carlos Franceschini, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. Esse é o terceiro vídeo da série sobre fundamentos da reação de PCR. A gente vai falar hoje sobre nucleotídeos, conceito teórico extremamente simples, porém tem uma parte técnica aí que pode complicar sua vida no laboratório. Por isso é muito importante que você assista, fica até o final, que hoje tem bastante coisa para aprender. Bom, antes de começar então, só relembrando que esse aqui é o terceiro vídeo dessa série. O vídeo 1 e o vídeo 2 já estão na playlist aqui no YouTube, que tem o nome de Fundamentos da Reação de PCR. Então, se você caiu de paraquedas aqui direto nesse vídeo, pare ele agora, assista aos dois primeiros para ter uma sequência lógica na sua cabeça. Caso o seu interesse seja por nucleotídeos apenas na reação de PCR, se está no vídeo certo, continua por aqui. Outra coisa também, lembrando para se inscrever aqui no canal, não deixa de fazer isso, ativa aí a notificação. E eu também convido sempre para que você siga a Universidade do DNA lá no Instagram, porque lá eu posto conteúdos diariamente e conteúdos diferentes do que você vai ver aqui no YouTube. Então, fazendo um breve resumo, no primeiro vídeo eu falei sobre a DNA polimerase, eu falei da importância dela estar na reação de PCR no ambiente propício de carga iônica e pH, e isso o tampão que vem com ela já fornece pra gente, e falei também da função do magnésio como cofator para a polimerização, para a ação da DNA polimerase. No segundo vídeo, abordei sobre os primers, coloquei características dos primers, a função dos primers e qual a relação deles com a DNA polimerase. Nesse vídeo a gente vai falar sobre nucleotídeos. É extremamente simples pensar nisso, porque se a DNA polimerase reconhece os primers e ela a partir desse momento vai gerar novas cópias de DNA, ela vai precisar incorporar nucleotídeos, então a gente precisa colocar isso no tubo da reação para que isso esteja à disposição dela quando ela precisar. Esse conceito é super simples, porém tem uma parte técnica aí, como eu falei no começo do vídeo, que pode te pegar. Hoje eu estou com um formato diferente, eu trouxe aqui o computador, eu vou mostrar algumas coisas aqui no computador que eu acho que vai ficar melhor para que você entenda, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, só lembrando, são os componentes da nossa reação de PCR. Você já entendeu, no primeiro vídeo eu falei sobre o tampão, o cofator iônico, falei sobre a polimerase aqui embaixo. No segundo vídeo eu falei sobre os primers e hoje eu vou falar sobre os nucleotídeos. A primeira é que, extremamente óbvia, que na reação de PCR você precisa colocar os 4 nucleotídeos. Esses nucleotídeos são DATP, DTTP, DCTP e DGTP e são sempre trifosfatos, porque a DNA polimerase precisa que os nucleotídeos sejam trifosfato para que ela incorpore durante a polimerização. E na reação de PCR, o que nós usamos é uma mistura, na verdade, dos 4 nucleotídeos e que a gente chama isso de DNTPs. Guarde esse nome, tá? DNTPs é o nome que a gente dá à solução contendo os nucleotídeos que vão para a reação de PCR. Os DNTPs são vendidos comercialmente, eles vêm em caixinhas, assim como vem a DNA polimerase, e dentro dessas caixinhas vem 4 tubinhos, cada um representando, cada um tendo dentro um dos nucleotídeos trifosfatos. O que eu quero te chamar a atenção agora é exatamente para isso. Dentro desses kits vem esses 4 nucleotídeos e o que você tem que fazer é basicamente misturar esses 4 nucleotídeos num tubo só. Essa solução vai chamar DNTPs, numa concentração específica. Então aqui tem o kit que você vai receber no laboratório, que você vai ter que fazer misturar todos eles num único tubo, numa concentração específica. As concentrações utilizadas no laboratório, as mais utilizadas são 2 milimolar ou 10 milimolar. Qualquer outra pode ser utilizada também, tá? Mas frequentemente são essas duas. Então aqui nesse momento quero que você imagine o seguinte, você está no laboratório, para quem já trabalha na área isso é um procedimento simples, mas para quem ainda vai trabalhar ou começou a trabalhar agora não é tão simples assim. Então você está lá no laboratório, alguém te dá uma caixinha dessa de nucleotídeos e fala, olha, por favor, prepare a solução de uso, os DNTPs. Você sabe fazer isso? Por isso que esses vídeos são tão importantes. Eu vou te ensinar agora qual é a linha de raciocínio para fazer essa diluição. Guarda esse vídeo com você, guarda essas anotações, porque é isso que eu quero. Eu quero te ajudar no momento que você precisar. Então vamos lá. O que você vai pegar? Você vai ter um kit com os 4 nucleotídeos, como eu já falei. Aqui eu estou partindo como base os nucleotídeos desse kit, que é um kit de uma marca que é bem conhecida, mas pode ser qualquer outro kit, tá? Não tem problema nenhum. O que importa é que quando você receber o kit, você tem que ver no rótulo qual é a concentração dos nucleotídeos que vieram lá. Nesse caso aqui, a concentração de cada nucleotídeo é de 100 milimolar. Então o que nós vamos ter que fazer?
pegar todos eles, deixar a 2 milimolar aqui na nossa solução de uso, e para isso você vai utilizar uma fórmula, que é a fórmula de diluição de soluções. Aqui também eu quero te chamar a atenção porque eu já falei sobre essa fórmula num vídeo que eu já postei aqui no canal, onde eu explico como é feita uma diluição de uma amostra de DNA. Então fica a dica para você também desse vídeo. E essa fórmula que eu vou mostrar aqui, ela é padrão para qualquer solução que você tenha concentrada e queira diluir. É uma fórmula química que você vai usar praticamente todos os dias no laboratório. Então isso tem que ficar muito bem estabelecido, tá? Então vamos lá. A fórmula é C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Onde C1 é a concentração do nucleotídeo que você vai pegar, então nesse caso 100 milimolar. V1 é o volume que você vai precisar daquele nucleotídeo que você vai usar, que está concentrado. C2 é a concentração final que você quer daquele nucleotídeo. E o V2 é o volume que você deseja daquela solução de uso. Eu vou explicar para você os cálculos para preparar uma solução de uso a 2 milimolar. Mas se você for preparar para qualquer outra concentração, basta mudar esse valor. Então vamos lá, vamos entender como que é isso. Então aqui tem o resuminho da nossa fórmula, tá? E aqui eu vou mostrar para você o cálculo para preparar 500 microlitros de uma solução de DNTPs que está a 2 milimolar. Vou começar aqui com um exemplo para o DATP, a adenina, tá? Então dentro do kit que eu estou falando, que eu estou usando como exemplo, a concentração é de 100 milimolar, o volume eu quero saber qual é o volume que eu vou precisar para deixar isso a 2 milimolar no volume final de 500 microlitros. Esse volume final é o que eu estou usando aqui no meu exemplo. Se você for preparar 1 ml, basta colocar aqui 2 ml, 10 ml, o volume que for necessário. Fazendo as contas, a gente tem que V1 é igual a 2 vezes 500 dividido por 100, isso é matemática básica. V1 igual a 10 microlitros. Como é que eu traduzo isso aqui? Eu preciso pegar 10 microlitros do DATP que eu tenho a 100 milimolar e colocar num tubo novo. Só que eu vou ter que colocar nesse tubo novo os 4 nucleotídeos. Então, eu vou ter que fazer a conta para cada um deles. Aí, só para você ver que vai ser exatamente a mesma coisa. Por exemplo, para o DTTP, você também tem ele a 100 milimolar, você vai querer o mesmo volume final, a mesma concentração lá dentro, todos a 2 milimolar. E o volume que você vai precisar também é de 10 microlitros. Estendendo esse cálculo para os demais, eu tenho que para todos eu preciso pegar 10 microlitros. Então qual que é o procedimento que você vai fazer? Você vai pegar um tubinho novo, olha só, vai separar os seus nucleotídeos que vieram no kit a 100 milimolar, vai transferir 10 microlitros de cada nucleotídeo desse para um tubo novo. E como o volume final que você calculou é de 500 microlitros, aqui te chama atenção, né? Isso tem que ficar muito claro, tem que ficar sempre atento. Se a junção dos nucleotídeos já foi de 40 microlitros, para chegar no volume final que você quer, que são 500 microlitros, você precisa adicionar 460 microlitros de água nesses nucleotídeos aqui. Isso vai fazer com que você tenha no final, então, 500 microlitros de uma solução de DNTP que está a 2 milimolar. É dessa forma que a gente faz a solução de uso chamada de DNTPs para colocar na reação. Espero que você tenha entendido como é que faz isso. Se for preciso um dia você fazer no laboratório, se você não lembrar, vê nesse vídeo de novo, mas eu sugiro que você anote, guarde essas informações que elas são de fato muito importantes. Eu sempre tenho colocado aqui nessa série também qual é a concentração que a gente tem que usar das soluções e qual é a concentração desses componentes na reação de PCR. Até agora eu te expliquei como preparar uma solução de uso a 2 milimolar. Agora eu vou te mostrar quanto disso eu tenho que usar numa reação de PCR. Então, nesse caso, uma vez que você preparou a sua solução a 2 milimolar, a concentração dos DNTPs na solução é em torno de 0,2 milimolar que você tem que usar, tá? Como todos os componentes, existem variações disso, mas 0,2 milimolar na reação é uma boa quantidade que garante aí que você consiga bons resultados. Como eu sempre tenho trazido para você volumes, concentrações e volumes considerando uma reação de 25 microlitros, para você fazer então uma reação de 25 microlitros, tendo um DNTP, uma solução de uso de 2 milimolar, para que ela fique a 0,2 milimolar, você precisaria colocar nessa sua reação 2,5 microlitros
da sua solução de uso. Então é isso que eu queria passar para você nesse vídeo sobre os nucleotídeos. No próximo nós vamos falar sobre o DNA que é colocado nessas soluções, metodologias de extração e vamos falar também sobre a água. Te encontro lá no próximo vídeo. Até mais!